E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Você sabia que existe o Museu do Cânhamo, no caso assim, o Museu da Maconha aqui no Japão? Olha aí, né? O museu pretende contar a história real do cânhamo no Japão. Olha aí, né? Embora o cânhamo possa ser percebido por alguns como uma planta perigosa por trás de alimentos que alteram o humor, no caso assim, deixa a pessoa com um sistema de consciência assim meio alterado, né? E comestíveis também é uma cultura tradicional japonesa, usada para fazer cordas, tecidos, tiras para sandálias de madeira, aquelas sandalinhas geta, né? E linhas de pesca. Sandalinhas geta é aquela sandália de madeira, tá? Aquela parece uma tábua assim que tem duas tiras de madeira embaixo assim e uma em cima. Aquela lá é a geta. Para quem já assistiu um anime no Gege no Ge, né? Aquele menininho lá que tem a franjinha no olho, é que ele usa aquela sandalinha, a sandalinha gueta. Um lugar para obter os produtos simples e sóbrios, sóbrios, porque dá aquela alteração na consciência, né? Para quem usa o cânhamo, o vulgo maconha, né? Sobre a história e os usos do cânhamo, é o Museu do Cânhamo na cidade japonesa de Nasu, na província de Tochigi, o maior produtor do Japão da planta. Então já dá para ter ideia que se planta cânhamo, no caso assim, maconha no Japão. Localizada em uma rua lateral estreita da histórica Nasu Kaido, uma rua repleta de restaurantes sofisticados e lojas de souvenirs, fica uma cabana de madeira peculiar. A apenas 5 minutos de carro da Nasu Interchange da Tohoku Expressway. Este é o Museu do Cânhamo, facilmente reconhecido pelo desenho da folha que adorna sua parede externa. Tem um desenho bem grande de uma folha de maconha ali. É a mesma foto, tá? Aqui da matéria aqui do thumbnail aqui desse vídeo. É a frente do museu. As fibras chamadas de cânhamo fino, assim como os fios e tecidos feitos com ela, estão expostos no museu, que foi inaugurado como uma instituição privada em 2001. Também há documentação relacionada ao cânhamo, entre outros itens. Muitas pessoas têm uma reação negativa à menção do cânhamo, mas originalmente era uma cultura agrícola intimamente ligada à vida do povo japonês, disse o diretor do museu, Junichi Takayasu, de 57 anos. No museu, a fibra de cânhamo tem sido usada para tiras de sandálias gueta, mosquiteiros, linhas de pesca, redes de pesca, entre outros itens, e seu uso tem raízes profundas nos rituais shintoístas. Ainda hoje, o cânhamo é usado em cortas Suzuno para tocar sinos em santuários, bem como a corda Yokozuna, que os lutadores de sumô mais graduados usam em volta da cintura. Em áreas por todo o Japão existem também o costume de criar roupas com os padrões da folha de cânhamo para os recém-nascidos. Em suma, a planta estava heredada no cotidiano da população local. Então você vê que o uso do cânhamo aqui no Japão não é assim da forma que eles marginalizam, né? Mas sabe como é que é. A fibra vegetal do cânhamo é diferente do material usado nas roupas modernas. As fibras de linho e rame são especificadas como cânhamo pela Lei de Rotulagem e Qualidade de Produtos Domésticos e são indicadas como tal nas etiquetas de roupas. Embora essas fibras sejam espécies exóticas diferentes do cânhamo, aparentemente foram chamadas coletivamente de cânhamo desde o período da Era Meiji, tá? Que vai de 1868 até 1912. Então você vê que o troço é velho aqui no Japão. Embora fossem apenas plantas de cânhamo que produzissem cânhamo, né? Ele foi substituído por linho e rame, disse Takayasu. O tecido de cânhamo tradicional tem uma textura mais leve e macia em comparação com as roupas modernas rotuladas contendo cânhamo, Takayasu comentou. O material é firme, fresco no verão e quente no inverno. Também é resistente ao fogo. Então, os equipamentos usados pelos bombeiros durante a Era Edo vai de 1603
até 1868. Então você vê que o troço é velho para dedão. Também eram feitos de cânhamo. No entanto, as fibras naturais da planta e sintéticas com raízes estrangeiras se tornaram populares desde o final da Segunda Guerra Mundial e a demanda por cânhamo tem diminuído. Com a fibra de cânhamo também não é adequada para a fiação de tecido, ela foi substituída por algodão e outros materiais. Outra razão para o declínio do cânhamo, disse o Takayasu, é que a imagem em torno do cânhamo cultivado no Japão foi arruinada devido aos hippies americanos. Não preciso desenhar mais nada, né? E soldados voltando do Vietnã fumando maconha na década de 1960. Não preciso falar mais nada, né? Só da gente desenhar aqui já tem uma noção já, né? Então você vê que, dependendo da forma que se marginaliza um produto, ele muda o status. Você vê que se pegar aquele produto e trabalhar ele bem, ele tem coisas boas. Mas você vê que tem pessoas que marginalizam aquele outro produto. Eu nunca fiz uso da maconha, tá? Nunca fiz uso do cânhamo, então não sei falar, tá? Se é bom, se é ruim, né? Mas você vê que tem médicos que exaltam isso na questão de saúde, principalmente assim, aquelas pessoas, né, que fazem tratamento de câncer, né, que dá aquela falta de apetite. Eles tem países que falam para as pessoas fumarem porque dá fome, a famosa larica, né? Porque aí incentiva a pessoa a comer e etc. Então você vê que existem uso para tudo quanto é tipo de ações, né, em relação ao cânhamo, mas marginalizaram a planta, infelizmente. Mas vamos continuar aqui. Agora, apenas os agricultores licenciados pelo governo das províncias podem cultivar cânhamo. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, o número de produtores de cânhamo atingiu, né, o pico de 37.300 em 1954. No entanto, devido à redução da demanda e ao aumento da idade dos produtores, esse número caiu para 37 em 2016. Caraca, é muito, hein? Rapaz, vai ter muita gente que vai ficar sabendo dessa matéria que vai lá roubar o pé de cânhamo da galera. Se não aparecer nenhuma notícia falando que roubaram os pés de cânhamo da galera, eu não falo nada. De acordo com pesquisas sobre a produção de produtos agrícolas especiais do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca, a Prefeitura de Tochigi é a maior produtora de cânhamo, com mais de 90% das safras de cânhamo do Japão. Atualmente existem 17 fazendas produzindo a planta, mas aparentemente apenas uma garantiu um sucessor. Vixe, é complicado, hein? Isso não apareceu uns doidos lá para sair roubando os pés de maconha, os pés de cânhamo, eu não falo nada, meu. Eu já estou até prevendo a coisa, né? Não apenas a produção de cânhamo, mas suas habilidades de processamento também estão diminuindo. Segundo consta, há menos de 10 pessoas no país que podem fazer fios e fiar, né, tecidos a partir a partir da fábrica. O próprio Takayasu também passou por treinamento por 10 anos com uma mulher que mora na província de Fukushima, a fim de transmitir as habilidades, e dá aulas em Tóquio para criar indivíduos capazes de produzir o fio de cânhamo. As folhas e as flores da planta têm efeitos psicoativos se consumidas, mas seus caules, cascas e sementes também podem ser processados a partir do cânhamo. Enquanto isso, os produtores de Tochigi mudaram para a variedade com quase zero efeitos psicotrópicos após uma série de roubos. Eu não falei aí, ó. Sempre tem os doidos para ir lá roubar as coisas dos outros, pelo menos quando tu fala maconha. Enquanto isso, a maconha foi legalizada no Uruguai, Canadá e alguns estados dos Estados Unidos. Uma expansão das oportunidades de negócio no exterior envolvendo usos industriais e médicos para o cânhamo, às vezes chamada de corrida verde, tem atraído a atenção global. Takayasu enfatizou que é necessário ter um conhecimento preciso do cânhamo, precisamente por causa desses desenvolvimentos. No Japão, o cânhamo é confundido com a maconha e há uma aversão ao tocar no assunto. No entanto, gostaria que houvesse discussões imparciais
imparciais também no Japão, pois o cânhamo vem chamando a atenção em todo mundo. Gostaria de transmitir com precisão a natureza do cânhamo, como uma cultura que é cultivada no Japão há muito tempo. O Museu do Cânhamo está aberto do meio-dia às 6 da tarde durante a semana e das 10 da manhã até às 7 da noite nos finais de semana e feriados. O museu está fechado às quartas e quintas-feiras e a entrada é gratuita. Para obter maiores informações, ligue para 0287 62 8093 em japonês, tá? Lá só fala Nihongo, não tem Tsuyaku, só em japonês. Então dá para vocês terem ideia, tem um númerozinho aí para quem quiser ir lá para Totig, lá ver o Museu do Cânhamo, tá? Você vê que o diretor do museu fala assim que não é para associar o cânhamo à maconha, mas de qualquer maneira você vê que se fizer o uso das flores e das folhas, dá um efeito alegrinho. Mas de qualquer maneira você vê que existe um museu aqui no Japão. Para quem quiser dar uma olhada lá, olha aí a novidade aí, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais. Ó, juízo, hein? Eu não vou falar nada, só falo assim, juízo. E até o próximo vídeo, até mais.